eu era guardinha, sabe, guardinha de uma empresa de informática. E ele, todo galanteador, deixou eu ficar na frente dele. E eu era muito nova, eu tinha 15 anos, né? Mas aí ele já me deu cartão, a gente já começou a conversar. E a gente namorou 7 anos. Olha! Karina, foram 7 anos, assim, namora, volta, né? Essas coisas todas. Mas quando a gente se casou, por incrível que pareça, né? Por isso que também... eu falo para as mulheres, né? Você é mulher que tá aí, né? Passando por algum momento no teu casamento, antes de qualquer coisa, estude, né? Porque existem, assim, situações em que às vezes é só temperamento, né? Sim. E aí, a gente começou a descobrir, depois de 7 anos de namoro, que o nosso temperamento não batia, sabe? Não dava, por quê? O temperamento era um, o meu era outro, e eu sou sanguínea e tenho TDAH. Então você pode ver, eu tô aqui, daqui a pouco eu derrubo esse negócio. Então eu sou muito agitada. E aí a gente começou a ter algumas crises logo depois que a gente se casou. E vamos buscar a igreja, né? Mas você vê, tem um propósito também aí. E quando eu conheci Jesus, Karina, imagina essa intensidade de uma menina que buscava em cartomante respostas. Imagina eu sentir a presença do sobrenatural que eu busquei a vida inteira. Porque assim, eu senti Jesus, eu senti Ele, sabe? Então, aí eu trabalhava na época no comércio e eu chegava depois dos cultos para trabalhar, as meninas falavam assim, elas vão ver esse podcast, elas vão rir. Porque elas falavam, gente, a Paty só falta voar. Porque eu parecia que eu ia voar, sabe? Daquela presença, eu entrei literalmente de cabeça naquele primeiro amor, né? Assim... que a gente possa nunca sair disso, né? Vocês encontraram juntos ou você foi primeiro? Como foi? Eu fui primeiro, mas ele nunca deixou de ir. Eu tive um encontro primeiro, né? Mas ele estava buscando ele sempre também. estava comigo. Tanto é que eu me batizei, depois de 1 ano ele se batizou, né? E aí eu tive meus 2 filhos, né? E sempre... nessa caminhada, sabendo do chamado, né? Sabendo que algo estava me levando, né? Eu sempre soube que existia algo. E fora depois toda a caminhada, todas as vezes que Deus usou as pessoas, né? Para me entregar, né? E assim, é muita história, né? Mas hoje nós estamos já há 25 anos casados. E com 2 filhos de 19 e de 11 anos. Esse encontro, Patrícia, que você disse que vocês foram à igreja e você teve um encontro. Você lembra como foi esse primeiro encontro, essa primeira vez que você sentiu Jesus? Você estava no culto, você estava em casa, como que foi? Eu estava no culto, foi um culto de terça-feira. Um culto bem avivado, porque o que acontece, né? Cada pessoa tem uma personalidade. Tem pessoas que o Espírito Santo vai se revelar como brisa, porque é a necessidade da pessoa. A pessoa quer a calmaria, então ela quer o silêncio e a presença do Pai ali, sabe? Você chega a sentir o cheiro, né? E tem pessoas que é no fogo, né? Que você vai sentir. Então, eu acredito que essa identificação da minha agitação foi no fogo. Então, eu tinha necessidade do fogo, né? Eu queria o fogo. Então, eu ia nos cultos de terça, que eram os cultos onde o fogo caía, e buscava, e clamava. E foi ali que eu senti mesmo, sabe? A presença mesmo do Pai, assim, né? E não fui batizada instantaneamente, não. Mas eu senti Ele comigo e eu queria buscar essa presença. Isso faz 22 anos já, né? Faz bastante tempo. E aí foi essa caminhada, assim, sem volta. Glória a Deus por isso, né? Quando você sentiu, Patrícia, daí esse primeiro, né? O fogo de Deus mesmo em cima de você, do Espírito Santo. O que mudou daí no seu dia a dia? Você passou a orar mais, a ler mais a Bíblia? Você passou a querer se enxergar para ver o que em você talvez não estava de acordo com a palavra? Como foi esse processo? Na verdade... devido à minha intensidade, o que eu queria era sentir mais, cada vez mais, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa, já devido a essas tendências da saúde mental na minha vida, de buscar respostas, hoje não, hoje eu atingi a maturidade cristã, mas eu passei aquela fase de imaturidade, eu passei aquela fase onde eu queria, tipo assim, eu até vou fazer uma brincadeira, mas onde tinha um profeta eu colocava a cabeça embaixo, sabe? Eu queria resposta, eu queria aquilo, porque era a sede da vida toda, sabe? Era o que eu queria a vida toda. Então eu comecei a me constranger, claro, com os meus atos, se bem que mediante toda a minha história eu nunca fui uma pessoa que tive
grandes problemas, sabe, de comportamento, assim, né? Não tive. Mas a gente vai se constrangendo, né? Porque o Espírito Santo nos constrange, né? Sim. E eu fui me constrangendo, mas eu queria mais, sabe? E eu queria ser cheia, eu queria andar voando. Eu não queria dormir, sabe? Eu não queria dormir, porque eu chegava do culto, eu queria passar a noite em claro, eu tinha que trabalhar, mas eu queria ficar na presença. Sim. Então, a minha conversão foi algo assim, avassalador, de verdade. E com relação à busca também, porque eu fui para poder salvar meu casamento. Eu queria entender. Sim. E aí eu entendi que a gente tinha que continuar e que Deus ia fazer. Então você vai aprendendo também muito através da palavra, né? Sim. Então não é só o fogo, é a palavra que sai do altar, né? E aí a gente foi aprendendo e a gente foi caminhando. Claro que houveram outras situações muito difíceis, né, na vida, mas assim, a minha conversão foi avassaladora, assim, foi algo assim que mudou totalmente a minha vida, sabe? Normalmente, quanto mais avassalador, mais quem está ao redor não compreende. Exato. Como foi com você? Porque, tudo bem, você estava com seu esposo, que estava indo com você, da parte dele, houve um estranhamento da parte dos seus familiares ou de amigos que foram vendo a sua mudança, a sua busca? Houve aquilo, não, agora quem está precisando de tratamento psiquiátrico é ela, agora ela tudo. Que está doida. Nossa, você falou exatamente tudo, exatamente. Aí eu passei a ser vista como doida. Então. E assim, inclusive por ele, porque assim, o homem, ele é mais centrado, ele é mais racional. A gente é emocional, né? A mulher é muito mais emocional. Então, ele demorou muito mais tempo para entender. Até hoje ele é muito mais centrado que eu. Eu não, eu entro de cabeça. Mas ele não, ele é reservado, ele é mais centrado. E na época, houve também brigas e discussões. Por quê? Porque eu queria que aquilo que eu sentisse, ele também sentisse. E eu me tornei uma pessoa pior. Isso é importante eu falar. Olha. Por quê? Eu me tornei uma pessoa pior, assim, de temperamento. Porque eu podia estar buscando Jesus, eu queria Jesus, só que eu me tornei uma pessoa pior com ele. Porque eu julgava ele. Eu falava assim, ó, ele tá assim porque ele não tem. Ele tá assim porque ele não sentiu. De certa forma, eu achava que eu cobrava que ele deveria sentir o que eu estava sentindo, sabe? Hoje, na maturidade, eu sei que não é desse jeito. Hoje eu entendo que para cada um há um tempo, né? Mas não, na época eu queria que da mesma intensidade que eu sentisse, acontecesse com ele, que a nossa vida junto se transformasse. Sim. E aí sim, houveram outras crises, outras brigas, até que as coisas foram, né, se encaixando. E da mesma forma, com familiares também, porque eu sou a única da minha casa, entre irmãos, mãe, né, e pai, eu sou a única evangélica, né? Ainda é a única? Ainda sou a única evangélica da minha casa, da minha parentela aí, né? Mas assim, desde muito nova, eu cheguei aí com a minha avó, eu tenho da parte da minha avó essa questão, né? Da igreja, mas da minha casa em si mesmo, eu ainda sou a única. E você entende que há uma resistência não só de familiares, mas às vezes até de amigos, ou do mundo mesmo, por conta do quê? Você acha que é por conta dessas exigências, vamos dizer, que eu não entendo como exigência de Deus, mas eu entendo como um direcionamento. E quando a gente descobre como faz bem, quando a gente se encaixa naquele direcionamento, a gente deseja que o outro também receba e perceba isso. Então, e a gente... É muito difícil ficar calado com algo que nos faz bem e que a gente quer que as outras pessoas também saibam. É muito difícil. Então, como você lida ainda com essa questão, que esse desejo que é do nosso coração mesmo e também espiritual, de que outras pessoas sejam salvas, que enxerguem como você enxerga e poder conviver, né, de uma forma agradável até onde dá. Com relação a familiares, eu sou muito respeitada, né? Porque assim, há o respeito das crenças, né? Então, eu não sinto isso, mas essa necessidade mesmo de ser ouvida, eu consegui suprir através das redes sociais. Então, assim, hoje eu consigo externar daquilo que eu busquei a vida toda. Então, eu vou contar um pouquinho para você do que aconteceu, dessa busca, que eu acho que é muito importante. Quando a gente se converte, Karina, a gente acha que o ambiente em que a gente está inserido, que é a igreja, vai entender. E o mais triste foi que eu nunca fui compreendida na própria igreja.